Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é refletindo sobre a Santíssima Virgem, discípula, serva e Mãe de Deus. A segunda reflexão, conversando sobre a importância do Concílio Vaticano II como redimensionamento da devoção à Virgem de Nazaré. Iniciemos com o trecho extraído do livro do Papa Francisco Ave Maria, da página 24. O que quer dizer cheia de graça? Que Maria é cheia da presença de Deus, é inteiramente habitada por Deus. Nela não há lugar para o pecado. Trata-se de algo extraordinário, porque, infelizmente, tudo no mundo está contaminado pelo mal. Cada um de nós, olhando para dentro de si mesmo, vê lados obscuros. Inclusive os maiores santos eram pecadores. Todas as realidades, até as mais sublimes, são manchadas pelo mal. Todas, exceto Maria. Ela é o único oásis sempre verde da humanidade, a única, a não contaminada, criada imaculada para colher plenamente, com seu sim, Deus que vinha no mundo e, deste modo, começar uma nova história. Maria, uma perspectiva reveladora após o Concílio Vaticano II. O concílio foi um marco na renovação da vida e missão da Igreja no mundo atual. Renovou também a Mariologia e o culto mariano, com muitos debates e reflexões entre seus participantes. O Concílio Vaticano II aconteceu em Roma, Itália, entre os anos de 1962 e 1965, com uma assistência de mais de 2.000 bispos de todo o mundo. Foi o concílio mais representativo dos 21 que já se realizaram na história da Igreja. Ele contou com a colaboração preciosa de muitos peritos e estudiosos. O concílio, convocado pelo Papa João XXIII, foi promovido em 4 sessões. A primeira transcorreu no próprio pontificado de João XXIII, de 11 de outubro a 8 de dezembro de 1962. As outras sessões foram efetuadas durante o pontificado de Paulo VI, de 29 de setembro a 4 de dezembro de 63, 14 de setembro a 21 de novembro de 1964 e 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965. Por vontade de João XXIII, o objetivo do concílio foi eminentemente pastoral e missionário. Não se dedicou a condenar erros, mas a buscar a atualização da doutrina da Igreja ao mundo de hoje e sua projeção de vida. Pôs em evidência a missão salvadora e evangelizadora da Igreja diante dos desafios da cultura moderna. Os ensinamentos do concílio tiveram enorme impacto sobre a Igreja em todas as regiões do mundo. Foi bastante produtivo, publicado 16 documentos. Foram elaborados 4 constituições de maior importância para a Igreja. Foram formulados 9 decretos sobre assuntos particulares ou para determinados grupos dentro da Igreja, e foram editadas 3 declarações. Foi elaborado um vasto material para colaborar com a caminhada da Igreja. Antes do Concílio Vaticano II, a Mariologia, estudo de Maria, aparecia separada do resto da teologia, ressaltando as glórias e os privilégios da Virgem Santíssima. Seu método era mais baseado na especulação, formulada a partir de deduções lógicas. Fiel ao legado da Igreja e sensível às interpretações da cultura atualizada, o concílio adotou o enfoque histórico-salvífico, situando a compreensão da figura de Maria no horizonte maior da história da salvação. Orientou para que sua figura fosse ser contemplada em sua relação com Jesus Cristo e com a Igreja. O concílio favoreceu para que a Mariologia fosse integrada no conjunto da teologia, com perspectiva mais bíblica e essencial. A Bíblia é fonte do tratado a respeito de Maria. A tradição da Igreja é considerada. O concílio também dedicou a dimensão antropológica, sublinhou o lado humano da Mãe de Jesus,
mostrando como mulher livre e de fé, pessoa consciente e responsável, que cooperou ativamente no projeto salvífico de Cristo. Com suas orientações pastorais, o concílio trouxe ao estudo de Maria uma preocupação em renovar a vida da fé e não criar novos dogmas marianos. Orientou para que a piedade mariana fosse mais autêntica, evitando exageros e desvios. A Lumen Gentium, Constituição Dogmática, escrita durante o Concílio Ecumênico Vaticano II, incluiu o capítulo 8º, que focaliza a pessoa e a missão da Mãe de Deus. O capítulo 8º é curto, mais denso, busca inserir a figura de Maria no arco completo da história da salvação, especialmente no mistério de Cristo e da Igreja. De rico conteúdo bíblico e teológico, renova a compreensão dos cristãos a respeito da Mãe de Jesus. Ao elaborar tal texto, a intenção do concílio não foi desenvolver uma doutrina completa sobre Maria, mas propor uma exposição sintética e essencial a respeito dela, apresentando inclusive os deveres dos cristãos para com ela, em particular no âmbito do culto. De acordo com o concílio, Maria está no coração do mistério de Cristo e da Igreja, pois Deus quis que Jesus, cabeça da Igreja, nascesse de suas entranhas. Prenunciada no Antigo Testamento, ela é apresentada dentro do Novo Testamento como aquela que aceitou ser cooperadora do projeto divino da salvação e como a perene associada de todo o trajeto de Jesus. Por isso é venerada como a mãe dos cristãos, experimentando a Igreja sua intercessão fraterna. O documento do concílio consegue mostrar que a Mãe de Jesus é modelo de fé, esperança e caridade para todos os cristãos. Assim, os cristãos devem realizar um culto especial a Maria, embora essencialmente distinto da adoração que se presta a Deus. As formas de piedade aprovadas pela Igreja fazem com que, enquanto se honra a Mãe de Deus, se honre o seu Filho. A verdadeira devoção mariana procede dos dados da autêntica fé sobre a Virgem Maria e leva seu amor à imitação. Nela, a Igreja vê sempre seu sinal de esperança e conforto. O concílio não deixou de insistir na necessidade e importância do estudo mariano, dando aos cristãos orientações oportunas e seguras. De forma clara, recomendou aos teólogos e pregadores que evitem, em suas reflexões, todo o falso exagero. Recolham os dados de sua mariologia das fontes autênticas, Sagrada Escritura, Santos Padres, Doutores, Liturgia e Magistério. Cultivem também uma sensibilidade ecumênica, evitando palavras ou fatos equívocos que induzam os outros ao erro acerca da doutrina e do culto da Mãe de Jesus. O concílio afirma também que os pregadores e teólogos abstenham-se tanto de um reducionismo a respeito de Maria, como também de exageros que possam, de alguma forma, colocar em dúvida ou ofuscar a centralidade de Cristo. No Concílio Vaticano II, a Virgem Maria é exaltada pela graça de Deus, acima de todos os anjos, de todos os homens, logo abaixo de seu Filho Jesus Cristo. A partir do século XIX, uma grande onda de devoção mariana surge na Igreja. A proclamação dos dogmas marianos da Imaculada Conceição em 1848 e da Gloriosa Assunção de Maria em 1950 se dão em um contexto que foi marcado pelos recentes santuários marianos na Europa, particularmente o de Lourdes e o de Fátima. O concílio opta por uma teologia mariana equilibrada no que diz respeito à devoção. O concílio afirma que Maria é exaltada pela graça de Deus acima de todos os anjos e todos os homens, logo abaixo de seu Filho. E por isso, a Igreja a honra com um culto especial, que difere do culto de adoração prestado à Santíssima Trindade. O concílio não proclama nenhum novo dogma mariano, nem mesmo utiliza o discutido termo de corredentora,
afirma profundamente nas suas entrelinhas o núcleo central do termo em questão, frisando que Maria cooperou de forma singular na salvação do mundo, por sua fé, esperança, caridade, gerando Cristo, alimentando-o e seguindo-o até a cruz, tornando-se mãe da Igreja na ordem da graça, no mistério da comunhão dos santos, intercede pelos homens em uma mediação que não concorre nem ofusca a mediação de Cristo, mas antes a promove, porque é subordinada a Ele. Hoje ficaremos por aqui, pedindo a Jesus misericordioso que nos ajude a compreender os mistérios e os exemplos que a Virgem Santíssima deixou para nós. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Inscreva-se no canal e acompanhe conosco as reflexões sobre a Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Obrigado por contar com você e até breve.